Olá, sou a professora Débora Ferrazzo e vou trabalhar com vocês a disciplina de Ciência Política. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. A natureza política do ser humano, o que é política. Nós vamos perceber ao longo do nosso curso que várias palavras que compõem o campo da ciência política são palavras com vários sentidos possíveis, várias acepções. Uma delas é a política. Por isso nós dizemos que a política é uma palavra polissêmica. Para entender os sentidos de política, nós precisamos fazer um passeio pela história. Nós vamos voltar até a sua reputada origem histórica, que se dá na polis grega, as experiências das cidades-estado. Na Grécia Antiga, em torno dos séculos 6 a 7 a.C., começaram a se suceder uma série de experiências com grandes estadistas. Algumas dessas experiências foram registradas em obras dos antigos filósofos, os filósofos gregos, como Platão, como Aristóteles, o legado também de Sócrates, que mesmo sem ter escrito suas obras, contribuiu para os primeiros passos de uma reflexão política. Então, regressando na história, nós voltamos até essa experiência da Grécia Antiga e encontramos aquela que é considerada uma das obras fundacionais da política, que é o livro com esse título, A Política, de Aristóteles. Aristóteles publicou esse livro em torno dos séculos 4 a 3 a.C. E essa obra é considerada, então, o primeiro tratado sobre a política. Nessa obra, Aristóteles discute as formas de governar e discute também funções do Estado. Havia uma orientação comum no pensamento político daquela época, que era a busca pelo bem supremo, um bem orientado pelos interesses da coletividade. Desses primeiros passos da sociedade humana, em termos de discussão a respeito de como conviver em sociedade, como conviver bem na polis, nós temos essa dimensão nobre e digna da política, que é uma dimensão que não foi perdida ou não pode ser perdida até os dias de hoje. Então, o termo política tem relação direta com a polis, a experiência das cidades-estados da Grécia Antiga. E nessa obra que nós comentamos do Aristóteles, A Política, nos primeiros momentos da obra, o autor ele inclui uma frase que diz que o homem é um animal político. Ora, por que o homem é um animal político? Porque o homem, diferente de todos os outros animais, ele recebeu o dom da palavra. Então Aristóteles diferencia o homem de outras espécies, porque as outras espécies podem possuir voz, mas palavra somente o homem tem. Como o homem tem o dom da palavra, ele consegue articular ideias e opiniões, ele consegue se comunicar de maneira mais completa. E dessa comunicação surgem as sociedades. Então a inclinação do homem, a sua natureza, que, enquanto animal político, que o leva a conviver em sociedades, fez também com que o homem sentisse a necessidade de desenvolver formas de distribuir e potencializar aptidões, qualidades, talentos das pessoas, para que as pessoas pudessem contribuir para que a organização